Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do seu exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Que o nosso Deus aplique a leitura da sua santa palavra em cada coração. Vamos orar? Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos hoje à noite, quando nós temos o prazer, a liberdade de chegarmos a este local e compartilharmos no teu trabalho. Você um dia nos convidou, você nos chamou e transformou as nossas vidas, tornando cada um de nós um instrumento, um vaso útil. Ajuda a gente, Senhor, a cada dia a desenvolver mais isso. Ajuda a gente com facilidade a aprender os teus ensinamentos, viver os teus ensinamentos, repassar esses ensinamentos. Te pedimos também, Senhor, que haja liberdade hoje à noite, ao agir do Teu Santo Espírito em cada vida, e cada um esteja pronto para abrir portas e deixar o Teu Santo Espírito trabalhar, colocar aquilo que serve em nossas vidas, retirar aquilo que não serve. Pois nós te oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltando lá, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 a 47. Principalmente o último versículo: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Daqui a alguns instantes a mais, né? Sei que você vai estar olhando para o relógio, mas não se preocupe, vou terminar antes do horário, tá? Dentro do horário, ao menos antes do jogo terminar. Fique preocupado. Nossa mente está lá, né? Mente aí da parte dos brasileiros. Nós sempre, irmãos, ficamos, eu não entendo muito de futebol, mas só compartilhando um pouquinho aqui, não só nessa área do futebol, mas normalmente em todas as áreas de modo geral, mas estamos hoje focalizando aí o futebol, em alguns instantes, e tem a ideia de que a nossa mente vai sempre para os melhores jogadores, né? E nós esperamos que os melhores se destaquem, sobem e o time ganhe, né? Mas por trás tem uma pessoa muito importante, que é o treinador. Eu entendo muito disso, o pastor Ivan, que é profissional dessa área, né? Que é a área de educação física, e ele entende um pouco disso. E o treinador é uma pessoa importante, como gerente de uma empresa ou qualquer outro líder. Realmente a responsabilidade pesa sobre os ombros dele, e ele que faz a coisa tocar, andar para frente, né? Caminhar adiante e alcançar o alvo. Então o treinador é a pessoa chave, a pessoa mais importante, eu acredito. Para mim, eu acredito que a pessoa mais importante no time é o treinador, porque praticamente quase tudo depende dele, né? E eu quero colocar na sua mente, talvez você vai esquecer do restante da mensagem, mas não vai esquecer do tema. Eu coloquei o tema aqui, o melhor treinador. E eu quero apresentar para vocês hoje à noite o melhor treinador que o mundo pode ter, né? Eu não sei o nome de alguns treinadores, posso lembrar o nome de A e B, mas não vou citar o nome de ninguém. Mas eu vou citar daqui a alguns instantes um treinador especial, que ele está pronto para somar na sua vida, na minha vida, na vida de cada pessoa, e para que cada pessoa se torne realmente aquela pessoa campeã, né? Torne um campeão. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche a Bíblia, porque eu vou ficar em cima desse texto aqui. 1 Samuel capítulo 17, eu li versículo 45 a 47, mas eu vou usar outros versículos. Começa o capítulo 47 falando o seguinte: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeque. Aí nos diz a palavra do nosso Deus que ali
tinha um grupo que era contra a nação de Israel. E aquele grupo estava pronto para atacar a nação de Israel e destruir a nação de Israel. Não somente os filisteus, mas outros grupos tinham um olhar diferente para com a nação, para com o povo de Deus. A nação de Israel, no dia a dia, havia um certo progresso, e nos diz a Bíblia, quando essa nação andava de conformidade com os mandamentos, as ordens de Deus, essa nação só fazia crescer. Mas quando a nação começava a desobedecer, essa nação só fazia descer. É assim que a palavra do nosso Deus nos diz. E nos diz a Bíblia que no meio daquele grupo, daquele povo, entre os filisteus, tinha alguém muito bem treinado, alguém muito especial. E nos diz a Bíblia, começando com o versículo 4, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. E aqui tem algumas coisas interessantes que eu não sei se você tem marcado na sua Bíblia, mas é interessante a gente relembrar e marcar. Esse homem era muito especial, era um guerreiro valente, e ele tinha algumas características diferentes de outros guerreiros. Nos diz a Bíblia que ele tinha 2,90 metros de altura, mas somando aí, então, era alguém que a gente tinha que olhar de baixo para cima. E alguém talvez até colocasse o apelido dele de espanador de nuvens. Já ouviram esse apelido? Né? Espanador de nuvem. Ele tinha 2,90 metros de altura. É bom para andar nos micro-ônibus aqui, né? Esses micro-ônibus que andam por aí. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Vai anotando. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente. Então, só em olhar algumas características aqui nesse guerreiro, tem alguém aqui que poderia enfrentar? Eu correria, né? E se ele pudesse ser o segurança lá do nosso apartamento, da nossa casa, você iria dormir tranquilo, não é verdade? Esse homem aqui, só pelo tamanho, e nós chamamos de verdadeiro guarda-roupa, uma linguagem mais comum. Quem não gostaria de ter alguém como segurança, com alguém especial dessa maneira assim, ou alguém em o seu time, né? No caso aqui, na guerra, compartilhando de um batalhão. E nos diz que esse homem estava aí no meio dos filisteus e ele se exaltava diante do povo, principalmente contra a nação de Israel. Nos diz, versículo 8, Golias parou e gritou às tropas de Israel, que é interessante: porque vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu fiquei imaginando, eu lembro desse, fiquei pensando assim, né? As pancadas que ele dava no peito soavam distante, naquele tamanho. Não sou eu um filisteu, e vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Quem era louco para lutar com um homem desse tamanho? Existiam alguns homens altos, eu acredito, lá no meio dos israelitas, mas não tão alto, não tão forte, não tão capaz. Olhando pelo lado de fora, notem que tudo que nós vimos aqui, o homem era pelo lado de fora, tá? Tamanho, escudo, lança, tudo que ele tinha, tudo pela parte externa, que todo mundo podia notar. Ele estava dizendo: olha, escolha um homem para lutar comigo. Se alguém tiver coragem de lutar comigo e vencer, todo o grupo vai se dobrar diante do vencedor. Se for o contrário, vai fazer a mesma coisa. Manda-me um homem, no final do versículo 10, olha aí, tá? Eu desafio hoje as tropas de Israel, um homem sozinho. Eu desafio hoje as tropas de Israel, manda-me um homem para lutar sozinho comigo. E nos diz a Bíblia, o versículo 11, ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Alguém poderia dizer assim: bando de medrosos.
de imediato, não é? Só um homem. Mas ele estava desafiando um outro homem do outro lado e dizendo: se aparecer, vai lutar comigo, e quem ganhar, o outro lado vai se dobrar, vai se entregar, será escravizado. Quem tem coragem? Eu acredito que depois de Golias falar, como nos diz o texto aqui, o versículo 11, os israelitas ficaram atônitos e apavorados, com medo tremendo, talvez batendo um joelho no outro. Mas sabe de uma coisa? Aqui começa uma história bem melhor. Apareceu um jovem, que era de uma família um tanto grande, uma família de 8 irmãos. E o nome desse jovem era Davi. E nos diz a Bíblia que ele era jovem, bem jovem, e ele agora foi visitar os seus irmãos, e ele foi ali para aquela região, para saber como ele estava, porque durante vários dias, Golias estava chegando, e olhando para a nação de Israel, e perguntando: onde está aquele que vai lutar contra a minha pessoa? Nos diz a Bíblia, versículo 14, está com a Bíblia aberta? Olha aí, se puder, versículo 14 do capítulo 17 de 1 Samuel. Davi era caçula, era bem jovem. E o versículo 16 diz que durante 40 dias Golias aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição e desafiava o outro lado. Vocês já imaginaram durante 40 dias alguém ouvir a mesma conversa? Uma pessoa se levanta no meio da equipe, do grupo, e diz: cadê o homem? Não apareceu ninguém. Ele ia pela manhã e ia tarde. Nos diz a Bíblia que Davi chegou lá em um desses momentos. E a coisa aconteceu. Vai para o versículo de número 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Davi estava lá e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Não só um fugiu, mas todos fugiram cheios de medo. E Davi olhou aquilo. E Davi começou a sondar: o que é que alguém ganha se lutar com aquele sujeito ali? Qual a recompensa? Qual o dote? E logo compartilharam com ele. Um dos irmãos não gostou, achou que Davi era muito atrevido, talvez até tomando a atitude de Pedro, né? Sempre tomando a frente. Mas ele não estava agindo dessa maneira para aparecer, é porque ele sabia que acima dele tinha alguém especial, tinha um treinador especial, que era o melhor treinador que já tinha acontecido isso na vida dele. E ele estava pronto para enfrentar aquela situação, não só enfrentar, mas ele sabia que ia ganhar. Interessante. Olhando a história, Davi, ele sabia que ele poderia enfrentar, se deixasse. E ele ia um pouco mais além. Eu não estou entrando aí para arriscar, talvez vai dar certo. Não tinha essa história, talvez vai dar certo. Ele sabia que iria dar certo, porque ele conhecia que ele estava acima dele, e onde ele tinha aprendido, não é? Aí nos diz o versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar os filisteus e salvar a honra de Israel? E ele entra com uma pergunta mais forte: quem é esse filisteu incircunciso que desafiou, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aqui ele vai um pouco mais longe, vai? Ele diz: que é esse sujeito? Para desafiar, ele não está desafiando a nação de Israel, ele está desafiando alguém acima da nação de Israel, Deus de Israel, Deus vivo e real. Quem é esse sujeito? Quem é esse sujeito? Davi, eu acho que não batia na cintura, né, do Golias. E aí contaram a história para Davi, realmente, o que ele estava fazendo, o que ele tinha direito
de receber. Depois, quem não conhece a história deve dar uma lida, nós não temos tempo suficiente para isso, para compartilhar cada coisa. Mas Davi, ele se prontificou, ele disse: eu posso enfrentar esse sujeito. E como eu disse, não só enfrentar, mas eu posso ganhar. E ele estava mostrando o currículo dele. Outro dia eu matei um animal, outro dia eu fiz tal coisa, eu fiz aquilo, eu fiz aquela outra coisa. Talvez quando ele começou a apresentar o currículo, deram risadas. Aí é diferente, né? Essa pessoa aí é muito mais forte do que aquele animal que você matou. E nos diz a palavra do nosso Deus. Versículo 32, eu gosto do que Davi diz. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Deixem de tristeza, perca o medo. Eu, não aqui como Golias falou, mas ele se colocando como instrumento. Aqui faz diferença. Não a pessoa aparecendo, mas colocando como instrumento, naquele ponto de dizer, como Isaías disse: estou aqui, Senhor, envia-me a mim como vaso. Isso faz diferença. Em vez de bater no peito, eu vou fazer. E Saul, ele disse: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Você não tem. Você tem um currículo, ele apresentou mais tarde aqui, né, de um leão, que aconteceu o urso mais tarde, como ele matou. As pessoas conheciam um pouco da história, repetiu aqui um pouco da história que ele tinha acontecido. Mas ele disse o seguinte, versículo 37. Eu vou ler o versículo 36. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu circunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Enquanto eles começaram a comparar animais com aquele homem, faz uma diferença muito grande. Agora ele estava colocando uma coisa aqui muito especial, colocando o treinador dele acima. Ele disse: Deus me treinou, no sentido de, no dia a dia, através da palavra de Deus, os ensinamentos, mostrar a Davi que ele deveria trilhar um certo caminho, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas crescer diante de Deus. Estava acontecendo isso no dia a dia. Ele disse: aquele Deus, o meu treinador, que me ajudou, me livrou daqueles animais, vai me livrar também desse outro quadro, dessa outra situação, porque o meu Deus está acima de qualquer situação. Eu acredito que as pessoas riram naquele instante. E até Golias deu boas gargalhadas. Vai para o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Você vem com todo esse aparato que você tem. Você está lutando, quer lutar contra mim com tudo isso pelo lado de fora. Mas eu vou lutar contra você, porque eu tenho a ajuda de alguém que está dentro da minha vida, que está no comando. Aí ele diz, lá repetindo o versículo, Davi, porém, disse ao filisteu Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você vem com todo esse bronze, com todo esse ferro, essa lança gigante que parece um poste. Mas sabe uma coisa? Eu tenho alguém mais forte do meu lado. E nos diz a Bíblia que Davi pegou umas pedrinhas e colocou no estilingue e girou e acertou no ponto fraco, na cabeça do gigante. E a Bíblia diz que ele tombou. Depois Davi foi lá, pegou a espada e degolou Golias. Quem fez isso? Deus. Usou Davi como instrumento. Por quê? Porque ele tinha o melhor
líder, o melhor treinador, que liderava a vida dele era alguém especial. Hoje à noite, perguntinha para você ficar na mente, tá? Quem é o seu treinador? Quem é o seu dirigente? Quem é o seu guia? Quem é o seu líder? Quem está no comando? Meu treinador é o pastor A, meu líder é o pastor B, tá? Estou falando isso. Estou falando de alguém aqui que está acima das coisas, que pode lhe ajudar você, não só parcial, mas total, que pode fazer de você aquele vencedor, que você vai ganhar em qualquer situação. Glória a Deus. Aquele que tem Deus como treinador na vida nunca perde. Eu estou dizendo aqui, nunca perde, grave isso, porque a Bíblia diz que nunca perde. Mesmo quando o mundo acha que alguém perdeu, que você perdeu, pelo contrário, você é vencedor porque tem alguém que lidera você, lidera a minha vida, lidera todos nós, que nunca perdeu. A última coisa que faltava vencer, ele venceu quando todo mundo acreditou que ele perdeu, quando chegou aquele momento que foi quando ele morreu na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que ali ele venceu, porque logo depois, no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou e mostrou que a morte não tem mais domínio sobre o ser humano. É bom gravar isso. A coisa que mais apavora o ser humano é a morte. E a Bíblia diz que o nosso Jesus, lá na cruz do Calvário, venceu a morte. Por isso que a Bíblia diz que todos nós, cada pessoa que tem a Jesus na vida é mais do que vencedor, nunca perde. Amém. Algumas vezes nós achamos que nós perdemos. De vez em quando eu posso sentar com algum dos irmãos e alguém começa dizendo assim para mim: pastor, tudo que eu faço dá errado. Atualmente eu só estou perdendo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós passamos por algumas dificuldades porque Deus está treinando a gente para lá na frente, você, eu e cada um ser vitorioso. Davi, quando alguém olhava para ele, lá Saul disse: sim, você é um menino. E quase assim, você é um menino de recado. Porque ele estava olhando só o outro lado, tudo externo. E Davi era tudo pelo lado de dentro. Lembra alguns dias atrás eu falei aqui de José? José parecia que era sempre perdedor. Sempre. Mas a Bíblia diz que onde ele chegava, quando alguém achava que ele só estava descendo, ele estava só subindo degrau por degrau. E mais tarde ele chegou no topo. A segunda pessoa mais importante na Egito. O Egito naquela época era os Estados Unidos de hoje. O país do Estado. Com Deus na vida a gente não perde. Davi mais tarde se tornou rei. E nós conhecemos um pouco da história de Davi, como se destacou na gente. Irmãos, vamos sair daqui com esse pensamento, né? Quem está treinando você? Quem está dirigindo a sua vida? Talvez você está deixando uma outra pessoa treinar você, dirigir você, guiar você. E a Bíblia diz que o nosso Deus está aí através do Espírito Santo dizendo: olha, eu quero entrar na sua vida, eu quero ajudar você. Não me dê só um espaço, me dê todo o espaço. Eu não quero só uma parte, eu quero tudo, porque é assim que a Bíblia diz: o nosso Deus é o Deus do total. Eu não sei a sua Bíblia, você não sabe da minha, mas pergunta isso. Eu não sei como vai terminar daqui a alguns instantes o jogo aí, né? Sei quem é que vai ganhar, mas se você quer fazer parte de uma equipe que nunca vai perder, é bom ficar na família da fé. Amém. Vai enfrentar algumas dificuldades, alguns problemas, algumas montanhas você vai ter que subir, vai descer alguns vales, pegar ondas altas, tempestades, mas a Bíblia diz: nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Qual o seu treinador? Eu tenho o meu. Né? Eu posso dizer como Paulo, eu acredito que a maior parte aqui, mas eu sei quem tem o crime. Né? Então, Cristo Jesus um dia entrou na sua vida, como entrou na minha. Eu não sei se tem alguém aqui que Jesus ainda não entrou. Eu não sei se tem alguém aqui que Jesus ainda não ocupou todo o espaço. Talvez você está com interrogações, dúvidas, triste com isso, com aquilo. Deixa Deus agir. Deixa Deus. Começa a ter a preocupação, como Davi, preocupação pelo lado de dentro. Golias, preocupação pelo lado de fora. Quando ele passava, todo mundo dizia: esse é o cara. Tem que ver como é que termina a história de esse é o cara. Tá? Olhando para Davi, Zezinho da esquina. Mas o nosso Deus enxergava o que estava no coração de Davi. E ele sabia em quem ele acreditava. Quero convidar o auditório a ficar de pé, vamos orar?